Quando eu era criança, a primeira vez que eu andei, assim, o coração acelerou, aquela coisa, eu falei, pô, é disso que eu gosto. A minha bicicleta, eu uso ela para me fazer compra, para me fazer meus pagamentos, para me levar os meninos para a escola. Não polui, não gasta nada e você vai aonde um carro vai? Para mim, ele é o carro da casa, para tudo. A humanidade caminha conforme os passos da evolução. Pode não parecer, mas a bicicleta mudou a vida das pessoas e continua mudando. O mundo se desenvolveu a partir disso e certamente a bicicleta foi uma das maiores invenções do homem. O meio ambiente por inteiro resgata a história. A vida humana sempre foi marcada por grandes invenções, pesquisas, inovações tecnológicas e de mobilidade. Carroças, carruagens, carrinhos de mão e outros veículos com rodas, por exemplo, foram criados antes da bicicleta. A bike não foi uma invenção da noite para o dia, passou por vários formatos e modelos, alguns bem diferentes do que estamos acostumados a ver. Algumas pesquisas mostram que o primeiro modelo de bicicleta metálica surgiu em 1870. Os pedais ficavam ao lado da roda dianteira. Parece meio esquisito, né? Detalhe, o preço na época era o equivalente a 6 meses de salário de um trabalhador, por exemplo. Era caríssima. No Brasil, as primeiras bicicletas chegaram da Europa em 1898. Eita, que já faz tempo, hein? Mas só meio século depois começamos a fabricar as nossas próprias bikes. E não paramos mais. As bicicletas fizeram parte da vida de muitas gerações. A bicicleta é desde o século XIX. Quer dizer, a bicicleta é um meio importante de transporte, né? E foi crescendo, principalmente na Europa, nas várias cidades. O uso da bicicleta vai crescendo com as próprias cidades, né? Mas agora, mais recentemente, principalmente, quer dizer, no Brasil, em vários outros países, a bicicleta está ganhando relevância, né? E a posição do Ministério é apoiar, né, esse meio de transporte, para que cada vez mais ele possa ganhar espaço, né, frente aos outros modos de transporte e principalmente dando segurança ao ciclista em suas viagens. Bicicleta usada como transporte é uma realidade e tendência no mundo todo. E no Brasil, claro que não é diferente. Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Para algumas pessoas, bicicleta é sinônimo de superação. O lema é desafiar os limites. Você vai conhecer agora uma história regada de motivação e adrenalina. O nome dele é José de Oliveira Souza Júnior, uma lenda no esporte de Brasília, mais conhecido como Zé do Pedal. Opa, Zé, chega junto da gente mesmo que agora é a hora de contar um pouquinho da sua história. Quem vê o Zé pedalando assim não faz ideia de que ele passou por maus bocados. Faz tempo, mas foi na dificuldade que ele encontrou a verdadeira paixão da vida. Zé era criança, ainda não sabia nada da vida quando sofreu um acidente grave. Eu era menino, vindo de uma pescaria, meu irmão bateu no fundo de um carro. Eu acordei 5 dias depois de ter tido coma e todo engessado. Pela medicina, talvez eu não andasse mais ou perdesse memória, mas nesses 5 dias surgiu esse nome na minha vida antes de me acordar, Deus. E aí se fez uma história, se deu um filme. E que história, Zé! Durante esses dias que passou em uma cama de hospital, com risco de perder os movimentos, ele lembra que teve um sonho que virou missão de vida: conhecer o mundo em cima de uma bicicleta. Não foi fácil, como nada na vida é. A medicina disse que eu não ia andar. E quando eu olhei para a bicicleta, aquilo foi Deus me dizendo, isso vai te fazer andar.
Então foi ela que me tirou da cadeira de roda. Então eu saí de 2 rodas, vamos dizer, paralelas, para as 2 rodas alinhadas e ganhar o mundo. Porque poderia ganhar também com a cadeira de roda, mas com a bicicleta foi bem melhor. Foi essa maravilha, essa felicidade, tudo por uma bicicleta, né? Então o que eu puder fazer pelas pessoas, para as pessoas, que a bicicleta é o melhor veículo que tem no mundo, vamos aí, vem comigo. Aos poucos, Zé foi ganhando gosto pela coisa e quando viu já estava apaixonado pelo esporte. Ele ultrapassou fronteiras, já foi para vários países. As vitórias em competições, Zé perdeu as contas. A gente se pergunta, até onde vai o amor de uma pessoa pelo esporte? Eu consigo ir para qualquer lugar do mundo sem gastar dinheiro. Então com ela eu posso me locomover e para onde eu for sem que tenha essa palavra dinheiro. Então bicicleta é isso. Ela é meu transporte, meu esporte, meu veículo, minha felicidade. Zé tem 60 anos, são décadas em cima de uma bicicleta. Resultado, virou triatleta e também personagem de um documentário. Ele é ousado, dedicado, um atleta completo. A idade foi chegando e o aluno virou professor. Hoje a rotina é puxada, mas para quem passou por tudo isso, tira de letra, né, Zé? Como que é o dia a dia hoje? Conta pra gente. Dando aula para muita gente que quer aprender o dom de, vamos dizer, competir, chegar nas provas de triatlo ou ciclismo. Então a nossa função é passar lá aquilo que nós aprendemos juntos aqui nessa vida, como professor hoje, ensinando essas pessoas que a bicicleta é uma maravilha para você andar, entendeu? Pedalar como competição, viajar como, vamos dizer, transporte. É isso. Um dia sem fazer o que mais gosta é uma tortura para esse símbolo de superação. Essa paixão toda pela bicicleta tem por trás uma preocupação com o meio ambiente. Ele não precisa de carro, moto, ônibus, avião, nada que polui. Quando o assunto é mobilidade, podemos garantir que Zé é 100% pedal. Não polui, não gasta nada e você vai aonde um carro vai. Tem coisa melhor do que isso. Agora as pessoas têm que entender, vamos dizer, vamos buscar a saúde para que possa andar melhor de bicicleta. Então, juntou os dois, saúde e bicicleta, você vai para onde quiser. Antes da gente terminar esse bloco, o Zé fez questão de fazer um convite para a equipe do Meio Ambiente por Inteiro e para você de casa, com a palavra Zé do Pedal. Feito o convite para você também, é só aparecer e vamos pedalar aí pela cidade. Vai ser um prazer poder passar para vocês tudo que aprendi nessa vida. Fazer a volta ao lago como eu fiz hoje de 100 quilômetros, 5 horas da manhã. Apareça, é um prazer convidar todos vocês e participar isso com vocês. Tá certo, Zé. Convite feito. E você de casa não saia daí. No próximo bloco vamos mostrar outras histórias. A gente volta já. Carros parados, congestionamento. Certamente você já passou por isso alguma vez, ou várias. Pior ainda para quem precisa ter paciência para enfrentar isso todos os dias. Hoje, nós temos nas grandes cidades brasileiras e nas grandes cidades do mundo, grandes e médias cidades, um número excessivo de veículos trafegando nas vias. Dificulta não só a questão do próprio deslocamento desses automóveis, da acessibilidade a pontos específicos da cidade, mas também contribui com a piora da qualidade do ar ambiente, com a piora da paisagem acústica da cidade, já que esses veículos emitem poluentes atmosféricos, nocivos à saúde humana e ruído também. As pessoas reclamam, brigam, mas muitas não fazem nada para mudar esta realidade. Mas tem gente que sonha com um mundo melhor. É aí que as bicicletas aparecem nessa história, como ferramenta social. A bicicleta está mais presente no dia a dia das cidades, particularmente das pequenas cidades, historicamente está mais presente do que o veículo motorizado, né? A gente pode dizer que a presença massiva do veículo motorizado nas nossas ruas é um fenômeno muito recente.
de meados do século XX para cá, né? Antes disso não era. Os espaços de circulação eram compartilhados por quem estava a pé, quem estava de bicicleta, quem estava usando veículos de tração animal, né? Carroças, os próprios animais. Esse era o público dos espaços de circulação. Buscar alternativas mais sustentáveis às vezes é mais fácil do que se imagina. A solução pode estar do nosso lado e algumas pessoas já perceberam isso. As cidades brasileiras testemunham o crescimento de um hábito: o uso das bikes como transporte alternativo. Bem melhor. Quer ver algumas vantagens? Financeira, por exemplo. Não precisa gastar dinheiro com gasolina, passagem, estacionamento. No Ministério das Cidades em Brasília, a garagem onde há pouco tempo praticamente só havia carros, hoje é ocupada por várias bicicletas. A gente inaugurou no Ministério uma série de benefícios, de facilidades para os ciclistas, como paraciclos, né, que são os estacionamentos para bicicletas. Fizemos um no térreo do prédio e fizemos um na garagem. Então hoje os ciclistas vêm para o Ministério e têm lugares adequados para guardar suas bicicletas. Natureza e sol tem tudo a ver com bicicleta. Fala a verdade, combinação perfeita, né? Esse daqui é um meio de transporte antigo, usado já há bastante tempo nas cidades do interior. Mas com o passar dos anos, essa cultura se expandiu para as grandes cidades brasileiras. Exemplo disso é a capital federal. Lugar de ciclista deixou de ser apenas em parques, nos fins de semana para lazer. As pessoas perceberam que aqui está uma excelente alternativa de transporte sustentável, que virou febre. Nossa reportagem foi conhecer o projeto Bikes Coletivas na cidade estrutural a 15 quilômetros da área central de Brasília. Estamos em um espaço de aprendizagem comunitária. São 200 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos que moram na comunidade. A maioria em situação de vulnerabilidade. No turno oposto ao das aulas, os jovens fazem várias atividades. Ocupam tempo, mas não é só isso. A ideia não é só ocupar o tempo vago, mas também fazer com que esse espaço seja um espaço de possibilidade para as crianças, né? É enxergar justamente essa vulnerabilidade não como um problema, mas como uma possibilidade. Uma possibilidade de criar intervenções não só dentro desse espaço, mas na comunidade, né? Tá, e o que isso tem a ver com as bicicletas? Você deve estar se perguntando, né? Tem tudo a ver. Muitas mães deixavam os filhos a pé e depois iam para o trabalho. O espaço comunitário percebeu a necessidade de otimizar o tempo dessas mães. Foi quando surgiu o projeto das bikes coletivas. Dentro da nossa experiência na cidade, a gente já tinha começado algumas iniciativas e algumas tentativas com grupos de voluntários vindos da UNB e de outros grupos que se articulam em torno dessa pauta da mobilidade, né? No DF e nas cidades periféricas, né? Em torno do DF. E que tratam disso tentando levar a história da bicicleta como uma possibilidade de transporte alternativo, né, autônomo e sustentável. São 10 mães que participam diretamente desse projeto. Uma delas é a dona Luzia, que traz todos os dias o filho de 13 anos. Antigamente era a pé, hoje de bike. A dona de casa conta que resolve tudo de bicicleta. Tudo mesmo. A minha bicicleta, eu uso ela para me fazer compra, para me fazer meus pagamentos, para me levar os meninos para a escola e para me usar dia a dia. Há 6 meses, Neuza também aderiu à ideia. Todos os dias sobe na bike e vai à luta. Para mim, ele é o carro da casa, para tudo, para o mercado, para a farmácia, para o postinho de saúde, para todo lado. Olhando as mães andando de bicicleta pela rua, a gente pensa logo na segurança do ciclista. Será que ele pode circular ao lado dos carros ou apenas em calçadas e ciclovias? O ciclista pode ocupar, sim, um espaço junto com os carros, né? Desde que esse espaço seja bem delimitado, sinalizado e exista uma campanha de conscientização, né, para que os motoristas respeitem esse espaço destinado ao ciclista. E o ciclista também respeite esse espaço, trafegando somente naquela faixa compartilhada com os outros veículos. Mas e as ciclovias, professor? Não seria um lugar mais adequado para o ciclista? As ciclovias são importantes, são muito importantes,
mas para as condições que requerem a segregação. Quando os volumes de tráfego, os volumes do tráfego motorizado são muito altos, a quantidade de veículos circulando é muito alta, ou quando as velocidades são altas, mesmo que os volumes não sejam altos, mas as velocidades são altas, e isso torna inseguro pedalar, até por causa dos tempos de reação, aí se recomenda a segregação, separar o espaço de circulação do ciclista para proteger o ciclista. Para que seja possível a utilização da bicicleta como meio de transporte, é necessário que o governo possibilite condições mínimas de segurança para que isso aconteça. Em diversos países existe a ciclofaixa compartilhada com a via para automóveis. Isso depende, claro, de uma conscientização muito grande dos motoristas de veículos, né, para respeitarem realmente esse espaço. Em outros países, ou aqui no Brasil, ainda se pensa muito na ciclofaixa individual, né, separada das vias públicas. E isso realmente gera uma dificuldade maior, até mesmo de construção dessas vias. Mas a tendência é, cada vez mais, que a bicicleta seja encarada como meio de transporte. Agora a gente entra em uma outra questão. Existem bikes caras que chegam a custar R$70 mil. E aí já sabe, né? Tem gente que fica de olho. Furtos e roubos acontecem com frequência. A tecnologia pode ajudar a evitar esse tipo de transtorno. O Bike Registrada, por exemplo, é um aplicativo de celular que permite a identificação da bike e do dono, informando se ela é ou não roubada. Os usuários já ultrapassam a 100 mil. Nós apresentamos o aplicativo para a polícia do Distrito Federal e outros estados, como Santa Catarina, Pará, Amazonas, e eles adotaram o aplicativo como uma ferramenta para abordar suspeitos, identificar se essa bicicleta está roubada ou não e entrar em contato com o proprietário para poder devolver essa bicicleta. Só no Distrito Federal, até o ano de 2014, mais de 10 mil bicicletas foram apreendidas pela polícia. Porém, essas bicicletas ficavam em depósitos de delegacia porque a polícia não tinha como identificar o verdadeiro proprietário daquela bike. É simples, prático e rápido também. Ele faz a consulta pelo número de série do quadro. Toda bicicleta tem um número de série, que a gente chama o chassi, semelhante ao carro. A partir dessa consulta, ele consegue identificar se a bicicleta está roubada ou não. Identifica através, inclusive, da foto do proprietário da bicicleta e tem como, pelo aplicativo, contactar esse proprietário. Quando vemos uma bicicleta moderna que usa componentes da indústria de foguetes e da Fórmula 1, vemos mais que um objeto de consumo. Diante de nossos olhos está um resumo de 500 anos da criatividade humana. Houve uma época em que o máximo da tecnologia era furar e encaixar pedaços de troncos. Servia para tudo. Virava casas, caravelas e até bicicletas. Eis aqui a forma rústica de uma magrela de 300 anos. Feita em 1790 pelo conde francês Civac. O modelo seguinte trouxe um guidão acoplado e os freios em 1817. Os franceses saíram na frente. Depois, os italianos, ingleses, alemães ajudaram com uma ou outra peça. A roda maior na frente fez a revolução no design, mas piorou a noção dos riscos. Daí, o melhor era mesmo usar rodas do mesmo tamanho. Agora vamos dar um salto na linha do tempo e na ousadia do homem moderno. A bicicleta usa a tecnologia espacial para desafiar a gravidade, mais leve e mais estável, com suspensão eletrônica. Estamos falando de fibra de carbono, titânio e um cérebro artificial. Essa bike foi feita para voar sem sair do chão. É a joia rara das bicicletas, né? Isso aqui é o sonho de consumo de todo atleta, é o sonho de consumo de todo pedaleiro, é o sonho de consumo de todo ciclista, é o sonho de consumo de quem ama bicicleta. Só um minutinho. Esse sonho é barato ou caro?
Então, todo sonho se torna caro, mas nada impossível, né? Isso aqui, quem começa numa bicicleta iniciante, sonha em chegar nesse topo aqui. Quanto né? custa uma bike dessa? Então, hoje essa bike aqui no preço do mercado brasileiro, ela é vendida a R$ 69.990. Por quê? Porque é uma bicicleta que já foi campeã mundial, toda a tecnologia que você sonhar de engenheiro está aplicada nessa bike. Qual os componentes que deixam ela cara? O carbono dela, que é um Factory 11, é o carbono mais leve, mais resistente que existe, é fabricada essa bicicleta. Só um detalhe, só para explicar, fibra de carbono é um produto que foi descoberto para a conquista espacial, para fazer foguete. E aos poucos, essa fibra foi sendo incorporada a alguns produtos. Ela saiu do foguete, foi para a Fórmula 1, né, Camilo? Justamente. E agora já está aqui, nesse quadro de bicicleta. Justamente. O Camilo está falando grego para você? Vamos explicar melhor. O quadro dessa joia rara trabalha com sensores eletrônicos. Os sinais são emitidos por um cérebro artificial, preso ao garfo traseiro. Isso aqui é um sistema de amortecimento que tem com câmara de retorno, ela é calibrada de acordo com a A. Por quê? Como nós falamos lá no começo, de acordo com o peso do atleta. O atleta tem 90 quilos, requer uma carga. O atleta tem 100 quilos, requer outra carga. Se o atleta tem 70 quilos, é outra carga. Então ela é como se diz, calibrada de acordo com o peso do atleta. Vamos sair do mundo da tecnologia de ponta e vamos curtir a nostalgia dos amantes clássicos. Batemos na porta de Adalberto Di Bastiani, um apaixonado pelo passado. Visitando a casa do Adalberto, a gente entra em contato com peças memoráveis. Isso daqui é um cilindro de bicicleta. E se você olhar bem de pertinho, eu vou virar aqui, nós vamos ver isso daqui, ó. Giro d'Italia. Giro d'Italia, traduzindo para o português, é Volta da Itália. É uma homenagem da indústria para uma das mais tradicionais voltas ciclísticas do mundo, só ficando atrás ali da volta ciclística da França, o Tour de France. Tudo aqui é bicicleta. Esse quadro aqui é um quadro onde estão peças muito antigas de bicicleta. Muito antigas. E o Adalberto guarda isso assim como inspiração mesmo para montar uma história. A ligação dele com bicicleta é uma coisa que vem de muitos anos. E vale a pena conhecer essas duas peças aqui. Nas minhas mãos, nós temos aqui mais de 100 anos acumulados, somando as duas peças, da indústria ciclística no mundo. Mas não é só isso, viu? O Adalberto ele consegue acumular aqui, nesse espaço da casa, ele tem 80 metros, ele tem mais ou menos aqui umas 25 bicicletas, mais ou menos. Essa pequenininha aqui, por exemplo, é uma bicicleta elétrica. Também faz parte aqui do acervo do Adalberto, que ele recupera. Temos esta pretinha que parece a bicicleta do Batman. Essa mais escura aqui também é uma bicicleta que ele vem restaurando e deve vender futuramente. Bom, aí tem as marcas mais poderosas da indústria, como essa daqui, por exemplo, uma japonesa, bicicleta japonesa de boa qualidade, que o Adalberto usa para fazer algumas coisas aqui perto da casa dele. Alguma coisa da Itália também, essa aqui é uma clássica bicicleta italiana de competição, também faz parte do kit da mais alta consideração e devoção do Adalberto, e outras tantas aqui. Esse daqui é o acervo que o Adalberto tem e passa as suas horas livres basicamente se dedicando a esse trabalho. Ele já disse que esta bicicleta vai ficar na parede da sala da casa dele, que fica aqui em cima. É uma obra de arte. Adalberto vai falar um pouco de sua coleção doméstica. Esse modelo, por exemplo, vinha da Suécia para ser pintado e montado no Paraná nos anos de 1940 e 1950. Foi com uma bicicleta dessas daqui que muitas senhoras no Paraná e Brasil afora fizeram deslocamento delas, foram namorar, foram estudar, foram fazer compras, né? Então, uma bicicleta que tem bastante história. Essa bicicleta, por volta de 2004, eu encontrei ela num ferro velho. Aí eu comprei lá, paguei no quilo, paguei R$10. Falei, vou montar ela para comprar pão, para fazer meus deslocamentos aqui perto da minha casa, né?
Descendente de italianos, Adalberto parece que traz no sangue essa paixão por bicicletas, desde menino, de 5 ou 6 anos de idade. Desde muito cedo eu sempre gostei de bicicleta, né? E aí quando eu era criança, a primeira vez que eu andei, assim, o coração acelerou, aquela coisa, eu falei, pô, é disso que eu gosto. E aí eu criei essa paixão pelo mecanismo, pela mecânica dela, pela engenharia. E eu vi que muita coisa estava se perdendo, né? Muitas bicicletas que estavam viáveis ainda, com pouca coisa funcionariam. Aí eu resolvi começar a mexer com elas, trazer de volta à vida. Em Brasília, um serviço especial atrai cada vez mais usuários urbanos, que se vestem para trabalhar e acabam pedalando mais de 4 km por dia. Eles pegam as bikes amarelinhas em estações espalhadas pela cidade e devolvem mais tarde em outras estações. E aí, tá pronto para a partida? Pronto para a partida agora. Partiu o pedal? Partiu o pedal, agora é só para a próxima estação. Para onde você está indo agora? Estou indo para a rodoviária. Vou para o Conjunto Nacional, a mais próxima que tem a da rodoviária. E você faz isso todo dia? Todo dia. Eu gosto da bicicleta porque é uma coisa livre, assim, você pega quando você quiser e também de graça, assim, eu tenho que pagar muito pouco, né, com o sistema aqui das bicicletas. E, não sei, uma liberdade e o sistema também permite de deixar a bicicleta e não se preocupar depois com sua própria bicicleta, né? Então eu acho bem legal, por isso que eu uso. Outro que usa a bicicleta como meio de transporte diário é o Yurie. Ele gosta tanto de pedalar por uma vida melhor que até ajuda a dirigir a Associação Brasileira de Ciclistas, hoje com mais de 1.000 filiados. Hoje a gente está com 2 campanhas, que uma é Bicicleta nas Eleições, aproveitando, né, o contexto das eleições aí. Então a gente tem, hoje são quase 50 cidades que estão mobilizadas em torno dessa campanha Bicicleta nas Eleições, que é um coletivo da sociedade civil de cada cidade, se inscreveu e faz parte da campanha. E aí a ideia é que essas pessoas organizadas desenvolvam, levante uma pauta de ações voltadas para a mobilidade urbana, né, algumas delas voltadas para a questão da bicicleta também na cidade, e apresente essa pauta para todos os candidatos, né. E por cidades mais limpas, o mundo celebra em 14 de agosto o Dia de Combate à Poluição. E essa batalha pode sim ser vencida com milhões de pedaladas. E ficamos por aqui. Para rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se tiver uma ideia para a reportagem, mande um e-mail para a gente. meioambienteporinteiro@stf.jus.br.